Caros amigos da Associação Espírita Chico Xavier, é uma alegria mais uma vez estarmos aqui para conversar sobre os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Essa doutrina tão bela, magnífica, que é a tocha que ilumina os nossos caminhos e sob a luz que devemos seguir para evoluirmos nesta vida e para que possamos trilhar um caminho seguro rumo à felicidade. Para iniciarmos as nossas reflexões, possamos por breves momentos fazer uma conexão com esse Mestre e com o nosso Pai Celestial, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo por tudo que temos e por tudo que somos, e pedindo que nos envolva nas energias benéficas, para que nesses momentos de reflexão possamos estar de mente e coração abertos, a fim de oxigenarmos as nossas ideias, de termos o ânimo necessário para seguir os nossos caminhos, que possamos ter boas reflexões, boas inspirações, através dos mentores amigos que nos envolvem toda vez que desejamos aprender e evoluir. Que assim seja. Queremos propor aqui um tema, o mais belo, o mais importante que Jesus nos trouxe. Certa vez, um jovem chega a um sábio e diz: eu gostaria de segui-lo, mas quero saber se você pode me explicar o Evangelho no tempo que eu consiga permanecer sobre um pé só. O sábio disse: impossível. O Evangelho é cheio de ensinamentos e não é possível explicá-lo em poucas palavras. O jovem então disse que procuraria outro mestre. Chega para um segundo sábio e faz a mesma questão. Você poderia me ensinar o Evangelho enquanto eu possa permanecer sobre um pé só? E esse mestre disse: toma a posição. O jovem tomou a posição de um pé só e o sábio disse: amor. O jovem perguntou: sim, mas e o resto? O resto serve para explicar esta palavra. O evangelista Mateus, no capítulo 22, versículos 34 a 40, relata que um doutor da lei chega a Jesus e pede para que ele diga qual o maior dos mandamentos. Na verdade, essa era uma pegadinha, era uma forma de tentar enredar Jesus para que ele se comprometesse, porque como ele poderia dizer que um mandamento era maior que o outro? Mas como sempre, Jesus dá a melhor das respostas, e ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois ensinamentos estão resumidos toda a lei e todos os profetas. Mais ou menos é aquilo que diz no conto do jovem e do sábio. O amor resume toda a doutrina de Jesus. O amor resume a lei de Deus, porque tudo o mais é para explicar esta palavra que expressa a maior força do universo. Muitas vezes nós temos esse sentimento como algo muito singelo e não conseguimos abarcar a profundidade e a abrangência
desta força chamada amor. Existe em todos os povos antigos, em todas as tradições, esta regra áurea. Apesar de ter sido difundida com Jesus, desde a antiguidade, povos gregos, persas, chineses, egípcios, hebreus, romanos, todos esses povos têm nas suas bases, nas suas leis, esta frase: tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. É simples, porque esta frase ela vai nos dizer como cumprir a lei do amor, porque nem sempre a gente consegue compreendê-la. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o que é isso? O que é amar ao próximo como a si mesmo? Então Jesus dá esta regra, lembra esta regra que já está posta desde a antiguidade, de todos os tempos, em todos os povos, que nós precisamos considerar se aquilo que estamos fazendo para o outro, nós gostaríamos para nós. Esta é a medida segura, que não tem erro. Basta seguir esta regra áurea. O tema amor está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que tem como título Amar ao próximo como a si mesmo. É um capítulo muito belo, com várias mensagens, com várias propostas, que vale a pena rememorarmos e lermos. E essa expressão, esta máxima, amar ao próximo como a si mesmo, é a expressão mais completa da caridade, da fraternidade e da justiça, porque é o nosso padrão de justiça. Se eu tenho como padrão o que eu gostaria para mim, eu não vou errar perante o outro. Esta máxima também resume todos os deveres do homem com o próximo e se torna o guia mais seguro, contribuindo para a destruição do ódio, do egoísmo e das dissensões. Porque é uma regra muito fácil de ser compreendida e seguida. Nesse capítulo, há uma mensagem muito significativa do Espírito Lázaro, que fala que o amor resume a doutrina de Jesus. Não só resume as leis divinas, o Decálogo, como também resume toda a doutrina de Jesus. Porque este é o sentimento por excelência, é o suprassumo do sentimento. E ele vai explicar então que os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. E vai explicar toda uma questão da nossa evolução espiritual, dizendo que no princípio, na sua origem, o homem só tem instintos. Um pouco mais avançado, um pouco mais corrompido, mais envolvido nas questões da matéria, das sensações, ele vai ter então as sensações como destaque primordial. No entanto, conforme ele se instrui e se depura, quanto mais instruído e mais purificado, vai desenvolvendo os sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. É o auge que nós podemos chegar conforme nós vamos nos aperfeiçoando e nos depurando. No livro No Mundo Maior, o espírito André Luiz nos traz, através da psicografia de Chico Xavier, uma explanação muito interessante sobre o cérebro e que começa e que inaugura uma visão diferente do que se tinha até então. Essa proposta, que é dada no livro pelo espírito Calderaro, ela vai ser estudada pela ciência cerca de 50 anos depois, através dos neurocientistas. E Calderaro propõe ali que o nosso cérebro é como
um castelo de 3 andares. São 3 regiões distintas, mas que interagem, que funcionam, né? São interdependentes entre si e que denotam ali a nossa evolução, tanto biológica quanto espiritual. A primeira parte é o cérebro chamado cérebro primitivo ou reptiliano, tronco encefálico, que contém as nossas aquisições passadas, todos os nossos instintos e os nossos reflexos automatizados, onde está contido também o nosso subconsciente. A segunda estrutura, na região intermediária, no segundo andar, seria o sistema límbico com o córtex cerebral. Nesta região temos o presente, o consciente, a área do córtex motor, as nossas aquisições atuais, toda a nossa luta neste mundo. E a parte mais nobre do nosso cérebro é o córtex pré-frontal, que forma a região da testa que no ser humano é a mais desenvolvida, mas ainda não está completamente formada. Ela é uma área que ainda está em evolução. É a área que no ser humano demora mais tempo para amadurecer. Demora cerca de 21 anos para estar formada, por isso também da maioridade, né? Por conta da maturação cerebral. E evolutivamente é uma área que ainda não está completamente desenvolvida dentro da espécie humana, que ainda está em desenvolvimento. Essa é a área do superconsciente, da razão, dos sentimentos superiores, e ela está ligada ao nosso futuro e ao nosso superconsciente. Então aí, né, nessa comparação com o cérebro, nós podemos compreender o que Lázaro fala. No princípio, só tem instintos. Mais evoluído, sensações. Mais instruído e purificado, os sentimentos. Sendo que o ponto alto desse sentimento é o amor. Então, Lázaro fala que a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. No livro A Gênese, Kardec pergunta aos espíritos por quais indícios se reconheceria uma civilização completa. Quando que eu posso dizer que uma civilização está desenvolvida, que um povo é realmente civilizado? E os espíritos vão dizer que se reconhece uma verdadeira civilização quando o interesse comum, o interesse geral, ele é superior ao interesse individual. E a gente vê aqui que ainda precisamos caminhar nesse sentido, porque ainda estamos numa condição de sociedade em que o interesse individual, muitas vezes, ele sobrepõe o interesse coletivo. Se eu tenho uma vantagem para mim e eu precisaria abrir mão dela em benefício do todo, eu não abro mão. Em geral, é isso que nós pensamos. Eu quero o meu garantido. Não interessa se o do outro vai estar ou não. Então, precisamos avançar nesse interesse do bem comum, acima do interesse individual. E extingue as misérias sociais, porque na medida que eu vou compreendendo o que eu gostaria para mim e faço isso para o outro, nós vamos desenvolvendo a empatia, o entendimento, a solidariedade, a caridade. O que faz com que a gente se mova, né? O que fez com que nesses últimos meses em que o Rio Grande do Sul sofreu toda esses efeitos das chuvas, as inundações, as mortes, os deslizamentos, o que fez com que tantas pessoas saíssem de suas casas e fossem auxiliar as cidades devastadas? Essas pessoas foram movidas pela lei do amor, pelo sentimento de empatia, por reconhecer que gostaria muito
se tivesse no lugar daquelas pessoas atingidas, que alguém fizesse algo por elas. Então elas foram fazer. E vimos movimentos muito belos, vimos muitas pessoas agindo de todas as formas para minimizar a dor e o sofrimento. Assim como também podemos presenciar pessoas que aproveitaram-se da situação para levar vantagens individuais. Cada um vai mostrando qual a sua natureza, qual a sua evolução. Mas, felizmente, precisamos ser otimistas e observar que o bem sempre foi maior que o mal. Então Lázaro vai falar ali: feliz aquele que ama, porque não conhece as misérias da alma, nem as misérias do corpo. Aquele que ama, ele é feliz pelo fato de conseguir amar, de ter esse sentimento desenvolvido, e quando tudo o resto deixa de ter uma significância que o egoísta vai considerar. Quando a pessoa tem amor, ela não se preocupa em abrir mão de algum bem que tenha para auxiliar o outro. Mas o egoísta sofre porque quer tudo para si. Então, o amor, ele vai aliviar o nosso caminho. Quando Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis tristes e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis sossego para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está falando do amor. Com amor, tudo fica mais suave, tudo fica mais leve. Lázaro lembra dos primeiros cristãos e fala que quando Jesus pronunciou a palavra amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Quantos cristãos foram mortos nos circos romanos, simplesmente porque seguiam o Cristo, porque se diziam cristãos. E os povos estremeceram porque não conseguiram entender aquelas pessoas que iam para o martírio com alegria no coração, porque sabiam, porque compreenderam a proposta de Jesus, porque sabiam da transitoriedade da vida e sabiam que valia a pena dar o seu testemunho em favor do Mestre. E isso não lhes pesou. Todos aqueles que abriram mão, inclusive da própria vida, com abnegação, puderam se desvencilhar do corpo físico com o menor sofrimento possível, apesar do martírio que lhes foi infligido. O Espiritismo, diz Lázaro, por sua vez, ele vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira palavra foi Jesus, que é a palavra amor. E qual é a segunda palavra do alfabeto divino, segundo Lázaro? É a reencarnação. E a reencarnação vai revelar às criaturas o seu patrimônio intelectual, conduzindo à conquista do ser elevado e transfigurado. Porque a reencarnação é uma expressão máxima do amor divino, que jamais poderia justificar as diferenças que se vê, as diferenças de nascimento, as diferenças de condições de vida, se ela não se justificasse pelas necessidades diversas de experiências que nós temos. E também não se justificaria por uma única existência, uma existência que determina o meu destino espiritual, que conforme algumas religiões falam, né, que determinam se eu vou por um lugar feliz ou por um lugar de tormento, por uma única encarnação,
onde talvez eu possa ter tido poucas oportunidades diferentes dos outros, então fica muito incoerente. No entanto, a reencarnação, ela vem para nos falar da justiça divina e dizer que nós somos espíritos em aperfeiçoamento, que necessitamos de várias experiências na matéria e fora dela. Mas essas experiências vão nos moldando e nós vamos tendo possibilidades. Como é bom eu saber que eu tenho a possibilidade de reparar um erro. Quantas vezes a gente comete ações que nos arrependemos depois e que gostaríamos de voltar atrás e poder fazer diferente. Então a reencarnação nos dá essa possibilidade de retomar, de refazer o caminho, de reajustar aquilo que está errado, com a bênção do esquecimento, para que não nos pese tanto a lembrança das nossas ações, para que a gente possa, como a gente mesmo diz no nosso vocabulário, passar uma borracha em cima daquilo, por o véu do esquecimento, porque a doutrina espírita nos fala que é um véu, então ele deixa transparecer, basta nós observarmos a nossa vida, as pessoas que nos cercam, e nós podemos, se quisermos, ter uma boa ideia dos vínculos passados e aproveitar isso. Então a reencarnação é essa grande possibilidade. A sobrevivência do espírito nos dá também este alento diante do desencarne. Saber que o desencarne é apenas do corpo, que nós não deixamos de existir, que nós continuamos existindo numa outra dimensão, continuamos com os nossos pensamentos, com a nossa personalidade, continuamos com os nossos afetos, desafetos também, que precisamos resolver. Temos uma possibilidade maior, depois do desencarne, né, de avaliar as situações da vida. Então, nós vamos assim, caminhando e aprendendo, conforme a frase de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Lázaro fala que a reencarnação revela às criaturas o seu patrimônio espiritual, seu patrimônio intelectual. Porque tudo aquilo que nós aprendemos não fica esquecido. Nós relembramos, por isso há o progresso da humanidade. Hoje nós não reconhecemos mais aqueles povos primitivos, aquele homem das cavernas. Por quê? Porque a cada nova encarnação nós já viemos com aquela bagagem que nós adquirimos, já está consolidada. Está consolidada no nosso corpo biológico, pela evolução, está consolidada na mente espiritual, pelas experiências que nós passamos e registramos nesta mente. Então Lázaro fala ali que o sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. O que é isso? O sangue, ou seja, a encarnação, a experiência física, ela oportuniza o espírito resgatar os seus equívocos, se reajustar com a lei divina. Então, a encarnação resgata o espírito que estava com necessidade de reajuste. E o espírito deve resgatar da matéria o homem, porque uma vez mergulhados na matéria, nós temos, como falamos agora há pouco, o véu do esquecimento. E às vezes nos dá a impressão que a vida física é a única coisa que se tem. E nós acabamos nos apegando à matéria, nos apegando às questões da encarnação e nos esquecemos que nós somos, em essência, espíritos imortais. Que o nosso objetivo de encarnação é o progresso espiritual.
E às vezes a gente se esquece disso e fica pensando que a matéria é tudo, que o trabalho, que o dinheiro, que os bens, a gente vive como que se fosse estar no corpo para sempre. E aí acabamos metendo os pés pelas mãos, acabamos nos equivocando no caminho. Então é isso que a doutrina espírita vem nos alertar, que nós temos um objetivo, que a encarnação ela é necessária para o nosso progresso espiritual, mas que este progresso espiritual que é o nosso objetivo. Não é a aquisição de bens, não é acumular patrimônios. Por isso que Jesus fala, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça consomem e onde os ladrões desenterram e roubam, mas acumulai os tesouros no céu. O que é os tesouros na terra? Tudo que nós temos e que pode nos ser tirado por algum motivo é porque não nos pertence em verdade, são empréstimos. Então, tudo que nós temos de material são empréstimos temporários, mas os tesouros perenes, os tesouros que não nos são tirados, é o patrimônio intelectual, é o patrimônio espiritual, é aquilo que nós adquirimos em conhecimento e em evolução moral. A fim de avançar para a meta, o homem tem que conseguir vencer os instintos em proveito dos sentimentos. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. O instinto ele não é mau, o instinto é necessário, são aquisições milenares que nos ajudam na nossa sobrevivência e na nossa perpetuação aqui no planeta Terra. O instinto quase sempre é um guia seguro, mas nós como seres racionais, como seres espirituais, precisamos ter o gerenciamento dos nossos sentimentos e agir com a moderação necessária naquele ser que é moralmente evoluído. E ele fala que o espírito ele precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual. Tudo que nós teremos depende do hoje. Tudo que nós fazemos hoje é um plantio para o amanhã. Então, como eu quero estar amanhã? O que eu quero receber? Qual a colheita que eu desejo fazer? Eu preciso pensar nisso para saber o que eu faço hoje. Ninguém semeia dor e colhe paz. Ninguém colhe frutos, como disse Jesus, dos espinheiros. Se você semear más sementes, não poderá colher bons frutos. Então, é preciso saber o que plantamos. Nesse mesmo capítulo da Lei do Amor, Fénelon fala dessa essência divina do amor e diz que ele é um fogo sagrado presente no fundo do coração de todas as criaturas. Que o germe do amor se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, embora muitas vezes comprimido pelo egoísmo, torna-se a fonte de santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e que ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Como é bom nós temos uma referência afetiva. E muitos espíritos rebeldes que se comprazem no mal e que se ligam a hostes de maldade no mundo espiritual, muitas vezes são resgatados através de um ato de amor. Aliás, esta é a única possibilidade de reverter um espírito rebelde, um espírito endurecido,
o espírito revoltado, é só pelo ato de amor. Temos como exemplo um depoimento trazido pelo espírito de Ivone Pereira na Federação Espírita Brasileira no ano de 2010, alguns dias após o encerramento do 3º Congresso Espírita Brasileiro, que ocorreu em comemoração aos 100 anos de nascimento de Chico Xavier. Esse congresso, que foi um evento muito belo, ele terminou com apresentações musicais, em especial um momento em que um cantor, o Nando Cordel, cantou a música Paz pela Paz, e todos aqueles que estavam participando no congresso deram-se as mãos e cantaram juntos, numa extrema harmonia, com um sentimento muito grande de amor ao cantar essa música, todos de mãos dadas. E Ivone relata que há muito tempo, há mais de ano, ela com um grupamento grande de espíritos estavam empenhados num trabalho de desmantelar um grupo de espíritos do mal que se empenhavam em instigar as pessoas ao suicídio. Eram muito tenazes esses espíritos, e esse grupo que tentava dissuadi-los não estava conseguindo o seu intento, né, de fazer com que eles abrissem mão desta atitude de influenciar as pessoas ao suicídio. E a maior dificuldade era convencer os chefes dessas equipes do mal, em deixar de fazer isso. Então, convidaram essas pessoas, esses líderes, para participar do encerramento do congresso. E ela fala que foi tanta energia boa que se desprendeu desta assembleia toda no cantar a música Paz pela Paz, de mãos dadas no encerramento desse congresso, após uma mensagem belíssima do Espírito Bezerra de Menezes. Foi tanta energia desprendida que esses líderes dessas equipes, desses espíritos maus que induziam as pessoas ao suicídio, eles se renderam a esta força, a força do amor. Eles compreenderam então os propósitos maiores da vida e realmente aceitaram o auxílio que lhes foi oferecido. Então foi uma culminância muito tocante, e ela fala, o texto é incomparável, precisaríamos ler o texto para compreender, né? E esse texto chama realmente a força do amor, que é o mesmo título que damos para este diálogo de hoje, para que a gente compreenda como o amor modifica todas as nossas vidas e como vale a pena nós amarmos. E de acordo com Fenelon, os efeitos da lei do amor são muitos, entre eles o melhoramento moral da raça humana. Conforme nós vamos desenvolvendo este sentimento, nós vamos nos melhorando, nós vamos contagiando outras pessoas, porque o amor é contagioso. Seguir a lei do amor também nos possibilita a felicidade durante a vida terrestre. Outro efeito da lei do amor é a felicidade durante a vida terrestre. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta se é possível nós sermos felizes na Terra. E os Espíritos dizem que a felicidade absoluta, ela não é possível na Terra, já que aqui é um planeta de provas e expiações. Mas que nós podemos ser tão felizes quanto comporta as condições do planeta, desde que a gente tenha uma postura adequada, desde que nós possamos seguir a lei de Deus, porque o homem só é infeliz quando descumpre a lei.
E qual é a lei? A lei é a lei do amor. Então, toda vez que nós nos desviamos do amor, nós somos infelizes. E ele ainda fala que nós não devemos acreditar na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele a seu mau grado cede, ele, o endurecimento, né, do coração humano. É um imã que não lhe é possível resistir. Não é possível resistir à força do amor, porque, mais uma vez dizemos, é a maior força do universo. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. O amor é o grande sol que vai fazer germinar os sentimentos do nosso coração. E diz ele que a terra, que ainda é um orbe de provação e de exílio, será então purificada por este fogo sagrado chamado amor, e verá praticada na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes filhas do amor. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos. Então, conforme nós conseguimos evoluir, nós não precisamos mais de tantas leis, de tantas punições, porque saberemos nos conduzir. Por que nós precisamos de leis, de punições, de sanções? Porque para viver em sociedade necessitamos seguir algumas regras. E nem sempre nós estamos dispostos a seguir estas regras. Então, precisam ser feitas leis que nos digam o que a gente pode e o que não pode. E quando não pode, é preciso ter punições. Mas essa é uma atitude ainda de heteronomia, quando eu só ajo certo, só ajo de maneira correta, quando alguém está me vigiando. Quando nós precisamos caminhar para a autonomia, ou seja, eu preciso me conduzir na vida pela minha conduta moral, pela minha consciência, independente de estar ou não estar sendo vigiado. Esta é a proposta de Jesus. Quando ele vem encarnar na Terra, nesse supremo ato de abnegação e amor por todos nós, porque Jesus presidiu a formação do planeta Terra. Já era um Cristo planetário quando desta formação. Então ele não necessitava mais encarnar, mas ele veio, assumiu um corpo de carne para nos dizer que ele é um espírito como nós o somos. E assim como hoje ele é o Cristo planetário, nós um dia também seremos anjos, um dia também estaremos nesta condição de espíritos puros, habitando mundos felizes. Isso é inevitável, esta é uma determinação. Nós não podemos fugir desse destino da perfeição e da felicidade. Agora, quanto tempo demorará para nós chegarmos lá depende do nosso empenho, do nosso labor, de quanto nós estamos cultivando este campo do espírito. Isso depende de nós. Então não é uma bênção nós pensarmos nessa doutrina maravilhosa, que nos coloca o destino nas nossas mãos, por saber que depende de nós, o nosso futuro, a nossa felicidade, a nossa vida, e de mais ninguém. Eu sou o artífice da minha felicidade ou da minha desdita. Nós somos os condutores da nossa vida. Mas, além de sermos os condutores, o amor divino ainda nos concede um amigo espiritual que nos acompanha desde o nascimento,
que nós chamamos de anjo da guarda, de espírito protetor, de espírito guardião, como nós queiramos. É ele que nos acompanha e nos inspira muitas vezes no caminho, mas precisamos querer ouvi-lo. Além do nosso protetor, nós temos junto conosco muitos espíritos familiares e amigos que ficam no mundo espiritual quando a gente reencarna para nos auxiliar de lá. Eles nos acompanham, eles também nos inspiram, eles também nos protegem, eles também nos auxiliam. Então, por mais solitários que sejamos no mundo físico, nós temos sempre muitos amigos no mundo espiritual que estão conosco, torcendo por nós, querendo a nossa felicidade e fazendo de tudo para que nós possamos seguir os caminhos corretos. Então, temos esses amigos, temos Jesus que conhece a cada um de nós pelo nome, como ele mesmo falou, e que está no leme desse barco chamado planeta Terra. E quer que nós sigamos, porque quando ele veio, ele já disse que veio para fundar o reino de Deus na Terra. Jesus vem inaugurar o mundo de regeneração que está batendo a nossa porta, mas que depende que nós queiramos entrar nesse mundo, que nós tenhamos a postura de espíritos em regeneração. Tudo nos favorece. Então vamos aproveitar essas oportunidades que nós temos, promover a nossa educação moral, investir no nosso autoconhecimento e ter sempre em mente a regra áurea: faça ao outro o que desejar para si, assim como nos ensinou Francisco de Assis na prece com a qual encerramos o encontro de hoje e que diz: Senhor, faz de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja, agradecemos a oportunidade e desejamos que as bênçãos de Jesus ilumine sempre os nossos corações.